Pai do Senhor a todos, bem-vindos a mais uma pré-aula da nossa IAD IBD. Hoje nós vamos estar fazendo a lição de jovens, de número 7, que tem por título Davi, forjado por uma perseguição implacável. E nessa aula nós vamos ter mais uma vez nosso professor e escritor da nossa lição, pastor Marcos Tedesco. Mas antes vamos fazer uma breve introdução sobre esse tema das perseguições, das tribulações. Nós vemos na Bíblia muitos exemplos de perseguições, de tribulações, e nós temos alguns ensinamentos que o apóstolo Paulo nos dá, como por exemplo lá em Romanos capítulo 5, versículo 3, que fala assim: "E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado." Então aqui nós temos Paulo falando sobre nos gloriarmos, ou seja, nos alegrarmos quando somos alvos de tribulações, porque ela vai forjar a nossa fé, vai produzir a experiência e por meio dela a esperança. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2, nós temos também: "Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada." Então, mais uma vez, temos aqui outro escritor, Tiago, dessa vez, falando sobre bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, é aquele que suporta com perseverança as provações. Mas a Bíblia também nos diz, Paulo lá em 2 Timóteo 3:12, de que todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, é uma certeza na vida do cristão é que enfrentaremos perseguições, sofrimentos e tribulações por amor a Cristo. E isso não foi diferente na vida de Davi. Davi também enfrentou tribulações, perseguições, sofrimentos, e nós vemos isso tanto na sua história narrada como no livro de Salmos, em alguns salmos. Mas Davi sempre tinha Deus como seu refúgio, como sua fortaleza, como socorro presente na hora dessa angústia, na hora dessa tribulação. E aí eu encerro aqui essa primeira introdução com um versículo que Paulo vai falar lá em Romanos, capítulo 8, e ele vai indagar, versículo 35. "Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia ou a perseguição, a fome ou a nudez, ou o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor." Então nós temos a certeza de que o nosso Deus não nos desampara e não nos abandona em meio às perseguições. Então agora prepare seu caderno de anotações, já se inscreva no canal da IAD EBD, deixe o seu like aí no nosso vídeo e boa aula para vocês. Olá, a paz do Senhor a todos vocês. Aqui é o pastor Marcos Tedesco e com muita alegria trazemos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical para a classe de jovens, a lição bíblica da CPAD. E esta lição de hoje, assim como as outras, traz grandes reflexões, propõe aí algumas, algumas alternativas importantes para o nosso jovem caminhar de forma sadia, buscando a edificação espiritual. A lição que nós estamos estudando é esta lição aqui, lição do nosso segundo trimestre. Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. E hoje a nossa pré-aula vai atender aí a lição de número 7. Davi, olha só, Davi forjado por uma perseguição implacável. Vamos juntos? Então tá bom. Bom, antes de iniciarmos a falar sobre a lição, eu quero apresentar a vocês o livro de apoio deste trimestre. Está aqui, um livro especial escrito, né? É uma parceria da irmã Thelma Bueno,
nosso querido Tiago Santos, a irmã Verônica Araújo e eu, né, abordando para cada lição desta revista um capítulo especial com bastante detalhes, enriquecendo assim a sua aula. Não perca, adquira, está disponível nas livrarias, na sua igreja e também no site cpad.com.br. Tá certo, pessoal? Fica aí a dica, fica o convite. Vamos começar então. A lição 7, ela nos traz algumas constatações extremamente importantes. Ela nos mostra que Davi, ele sofreu perseguições, porém estas perseguições foram determinantes na sua formação para a missão que estava sendo colocada diante de si. Às vezes nós olhamos as dificuldades, olhamos as privações e nos sentimos, parece que andando para trás, mas essa é uma visão limitada. Nós precisamos estar dentro da vontade do Senhor e aí nós saberemos que as provações, as lutas, as perseguições, elas nos trarão oportunidades de nos desenvolvermos, nos prepararmos mais e mais para os nossos desafios e assim servir melhor ao Senhor. O texto principal ele está em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas, com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Em resumo, essa lição ela nos mostra que em meio às perseguições e adversidades, Davi foi sendo preparado por Deus para a missão que a ele estava reservada, mantendo-se sempre fiel e íntegro. Bom, quando nós estamos preparando a nossa aula, algo que devemos sempre observar, sempre estarmos atentos, é com relação aos objetivos da lição. Para que possamos, ao longo do estudo, ir percebendo se estamos ou não cumprindo esses objetivos. E eu quero destacar com vocês os 3 objetivos desta lição. O primeiro deles, evidenciar a perseguição de Saul contra Davi. O segundo, ressaltar as lutas de Davi ao longo dessa caminhada, conhecer um pouquinho mais sobre elas. E terceiro, saber que Davi, durante essas perseguições, vivenciou tempos de grande aprendizado. Amém? Amados, eu tenho também sempre o desejo de que os alunos de escola dominical, os meus alunos também, né, quando eu dou aula, eu gosto que eles leiam a leitura semanal. A cada dia uma leitura especial, uma reflexão, algo que vai prepará-los para o estudo daquela aula. E enquanto jovens, a dica que eu estou sempre dando é, através das redes sociais, através de diversas formas, compartilhe com seus jovens a chamada a essa leitura. Nós temos ali para cada dia da semana uma leitura especial. Veja só. Na segunda-feira, a tua vara e o teu cajado me protegem. Está em Salmos, capítulo 23. Na terça-feira, Davi foge de Saul. Um relato fascinante através de um salmo de Davi, o Salmo 57. Já na quarta-feira, nós aprendemos que em Jesus somos mais do que vencedores. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Na quinta, Provérbios 21 e 31, do Senhor vem a nossa vitória. Na sexta, o Senhor é a minha força. E no sábado, nós somos mais do que vencedores. Proponha aos seus alunos essas leituras. Faça ali algumas provocações para que eles busquem uma reflexão mais apurada. E permita que estas reflexões os preparem para uma abordagem ainda mais significativa acerca daquela lição bíblica da semana que estamos estudando. Amados, o texto bíblico
É o primeiro livro de Samuel, capítulo 19, versículos 1 a 7. É um diálogo entre Jonatas e Davi, depois entre Davi e Saul, e finalmente, né, nós, na sequência do texto, encontraremos ali Davi, mais uma vez, sendo vítima da perseguição de Saul. Ou seja, foi uma sequência, foram anos de perseguição, aonde, aos olhos humanos, parecia que Davi não sobreviveria, mas Davi tinha na sua vida um propósito designado pelo Senhor. Quando o Senhor tem propósitos para a nossa vida, e Ele tem, nós precisamos nos agarrar a esses propósitos e nos deixar conduzir para vivermos plenamente os planos do Senhor. Aleluia. Bom, dito isto, nós precisamos enfatizar, né, a terrível postura de Saul. Saul teve uma postura que foi de perseguição feroz. No começo da história, nós temos ali o Saul chamando Davi para a corte, entregando a ele, né, atividades, tarefas. Ao mesmo tempo que Saul ia perseguindo e se colocando contra Davi, e detalhe, né, de forma injusta, porque Davi era fiel. Ao mesmo tempo que isso acontecia, Saul também, claro, a contragosto, né, era um grande elemento catalisador de aprendizado de Davi. Ou seja, quanto mais Saul o apertava, o perseguia, tentava destruí-lo, mais Davi era capacitado, preparado, instrumentalizado para, né, os seus desafios, não só futuros, mas também para aquele próprio momento. O primeiro tópico vai falar sobre essa perseguição. Ele vai falar sobre a fuga, né? Quando a fuga é necessária. A gente entende que há momentos de retroceder, há momentos de dar uma pausa, há momentos de você se separar. Muitas vezes, né, o nosso espírito bélico, a nossa beligerância nos leva a tentar enfrentar tudo que se coloca no nosso caminho. Mas é importante a gente saber que tem momentos em que nós precisamos bater o pé e ficar ali, mas tem momentos que nós precisamos fugir. E como que eu sei disso? Buscando a vontade do Senhor, orando, constante oração, dependência do Espírito Santo. Dessa forma, a gente consegue ver mais longe. Amém. Aleluia. E assim, ó, talvez as pessoas pensem, mas essa perseguição, ela não era tão feroz assim. Não, na verdade ela era muito feroz. No finalzinho do primeiro item, do primeiro tópico, eu coloco ali, né, uma informação importante, olha só, né, para termos uma ideia de quão feroz era a perseguição imposta por Saul no início da fuga. Davi foi ajudado por Aimeleque, o sumo sacerdote. Por esse motivo, o rei ordenou que uma linhagem inteira de sacerdotes fosse morta em Nob, além das mulheres e crianças. Esse texto está no primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 11. Professor, compartilhe esse texto com os seus alunos, esse fragmento, e mostre para eles, né, se por conta da perseguição a Davi, Saul fez isso, imagina o que Saul não queria fazer com Davi. Bom, continuando, né, a gente agora traz também uma informação importante da busca de Davi por Samuel. Samuel, ele era o profeta que ungiu Davi, é aquele que trouxe a informação de que Deus escolhera um novo rei para Israel. Ele era um velho amigo, ele acompanhou Davi durante muito tempo, instruindo, orientando, saberes maravilhosos. É interessante a gente compreender a importância da dependência de Davi, da orientação de Samuel. E nós precisamos, professores amados, enfatizar com nossos alunos algo que é importante para nós também. Todos nós precisamos ter próximo à nossa
próximo a nós, uma referência espiritual, um conselheiro, um orientador. Nós chamamos isso de forma bem prática de um mentor. Então, assim como nós, professores, pastores, sempre precisamos ter aquele que nos mentoria, é necessário explicarmos aos nossos alunos a necessidade de ter alguém confiável, temente ao Senhor, fiel ao Senhor, para que seja também nosso conselheiro. Aleluia. E nesse episódio de quando Davi busca Samuel, tem algo ali muito interessante que é importante pontuar com seus alunos. É uma ocorrência maravilhosa. Veja só, está agora Davi junto com Samuel, retirados, né, numa região ali onde eles estão buscando ao Senhor. Davi foi para Ramá em busca de Samuel e lá ele recebeu conselhos. Depois, junto com Samuel, foram a Naiote e lá nesse lugar eles começaram a buscar o Senhor, a orar, a fazer ali um momento de culto. Isso foi maravilhoso. E a Bíblia nos fala, e no primeiro livro de Samuel, capítulo 19, versículo 18, algo maravilhoso. Quando Davi e Samuel chegam lá, eles são tomados pelo Espírito, e ali há um momento de grande edificação, um culto maravilhoso. E Saul, de longe, ele manda a primeira leva de guerreiros, né, para ir lá e capturar Davi, se necessário for, matar Davi. Quando eles chegam lá, eles são também tomados pelo Espírito e começam a profetizar. Saul manda mais um grupo, mais um destacamento. Quando chegam lá, de igual forma, também são tomados pelo Espírito e também começam a fazer parte daquele momento de culto. Finalmente, Saul, já revoltado e indignado com, na sua concepção, o fracasso das suas duas diligências anteriores, ele mesmo diz: eu vou lá pessoalmente, eu vou capturar esse homem. Saul vai, quando ele chega lá, ele também é tomado por uma atmosfera especial. Ele tira suas vestes reais e ele começa a ter um encontro com o Espírito, e ali ele começa também a profetizar. O que é isso, meus amados? O que isto significa? Significa que Deus nos surpreende. A vontade de Deus é maravilhosa. Eles achavam que destruiriam Davi, mas quando chegaram lá, ao sentir a presença do Senhor, eles foram tomados por uma atmosfera de adoração. Isso é maravilhoso. Traga essa verdade para o seu jovem. Declare para os seus jovens que quando nós buscamos ao Senhor, aleluia, Ele não nos desampara. Ele está sempre ali. O nosso inimigo às vezes pensa que vai nos destruir, mas na verdade, quando ele chega e ele percebe ali a presença do Senhor, coisas inimagináveis acontecem. E o terceiro ponto desse grande tópico aqui, uma perseguição implacável, chama-se "Na angústia nasce o irmão". O que significa isso, né? É justamente um momento difícil vivido por Davi, e nesse momento ele conhece, ele tem a presença, né, ele já conhecia há tempos, mas ele tem então a presença de Jônatas, e os dois começam, né, Davi e Jônatas, os dois começam a estabelecer ali vínculos fortes, vínculos que agradam ao Senhor, uma amizade profunda e que vai ter depois desdobramentos maravilhosos. Meus amados, quando eu penso sobre essa questão de Saul e os destacamentos que ele manda lá para perseguir Davi, e aí eles começam então a tentar, né, vencer ali as dificuldades para eles e frustrar os planos do Senhor. Eu caio numa constatação maravilhosa: ninguém é tão perverso a ponto de ofuscar o poder de Deus.
No dia da angústia, descanse no Senhor e confie na soberania divina. Olha que coisa maravilhosa, meus amados. Olha só, o inimigo pode se achar poderoso. Aos olhos humanos, o inimigo pode se achar invencível. Mas ninguém tem condições nenhuma de frustrar os planos do Senhor. Confie no Senhor e se permita por Ele ser fortalecido. O segundo tópico da nossa lição, a lição de número 7, vai falar um pouquinho então sobre essas lutas ao longo da caminhada. Olha que maravilha, né? O primeiro tópico, em território inimigo. E aí eu acho super interessante, porque Davi, quando é perseguido, veja, compartilhe com seus alunos essa verdade nesse sentido. Quando nós estamos passando por adversidades, quando Davi está sendo perseguido, Deus direciona Davi para buscar refúgio lá na terra dos filisteus, em Gate, justamente a cidade de Golias, a cidade onde houve muita decepção, muito rancor, muitas insatisfações no momento em que Golias foi morto, em que os filisteus fugiram. E Davi era só um jovenzinho. Agora Davi volta cheio, repleto de glórias, porém perseguido pelo rei de Israel, e ele vai justamente para a cidade de Gate. E lá ele é direcionado a usar uma estratégia, e dentro dessa estratégia ele passa a encontrar então descanso em Gate, e ali ele é, de certa forma, protegido das investidas de Saul. Você pode às vezes olhar para um lado, olhar para outro e não saber para onde correr. Mas Deus sabe dar para você o refúgio no tempo certo, da forma certa. Muitas vezes de uma medida improvável. Mas, na verdade, tudo dentro da mais absoluta vontade do Senhor. A vontade como o Senhor trabalha, ela é surpreendente. Provérbios 21 e 30 fala bastante sobre isso. Basta então a nós confiarmos na ação divina e descansarmos convictos de seu cuidado. Aonde fala sobre isso? Em Salmos, capítulo 65, o Salmo de número 65, versículos 5, 6, 7 e 8. Olha só, ainda, então, mais uma vez, Davi volta a se refugiar com os filisteus. Foram 2 vezes. A primeira, essa que eu acabei de narrar, e teve mais outra vez, onde ele morou por 1 ano e 4 meses com os seus homens e as famílias dos seus homens em Ziclag. Isso está lá em primeiro livro de Samuel, capítulo 27. Nesse período, por diversas vezes, os filisteus lutaram contra os inimigos de Israel. E Davi teve que estar junto nessas batalhas. Mas ele conseguiu usar uma estratégia e, de forma alguma, o rei Aquis descobriu que Davi cumpria um propósito de não matar ninguém da terra de Israel. Davi era fiel ao Senhor, Davi era fiel a Israel e Davi era fiel a Saul, mesmo Saul sendo contra ele. Olha só, e o que é isto? É uma questão de fidelidade. É o item 3 desse tópico. Quando nós falamos em fidelidade, nós estamos falando de um homem que era inflexível no seu compromisso com o Senhor. São lições valorosas, né, e que nós precisamos colocar em prática em nossas vidas. E agora, meus amados, o item de número 3, do tópico 2. Na caminhada,
a provisão do Senhor. Então, diante dessa caminhada, diante desse percurso, o Senhor, diante da fidelidade de Davi, o Senhor sempre cuidou de Davi, proveu tudo o que era necessário nessa jornada rumo ao trono de Israel. Quando nós somos fiéis e gratos ao Senhor, Ele cuida de todos os detalhes necessários. Confie no Senhor, seja fiel ao Senhor e Ele cuidará de ti. Veja só, no meio dos inimigos, o Senhor protegeu Davi. Mesmo quando achamos que não há mais saída, Ele nos surpreende com a forma como o Senhor cuida dos seus. Confiemos no Senhor. Mas é importante ter fidelidade. A fidelidade é uma virtude necessária na vida do cristão. Se formos fiéis ao Senhor, produziremos bons frutos e glorificamos a Ele através das nossas vidas. Vamos para o tópico 3. O tópico 3, ele começa falando sobre uma história vivida em Nob. E essa história, eu recomendo que você trabalhe bastante com o seu aluno. Ela traz ali, meus amados, ela traz a possibilidade de nós fazermos uma grande reflexão sobre as etapas, os momentos de nossa vida. Veja só, Davi chega em Nob apenas com as roupas do corpo. Ele vai procurar Aimeleque, vai pedir ajuda, vai buscar alimento, ele está sem comida, ele está desarmado, ele está faminto, ele fugiu. Ele praticamente quase foi preso pelos homens de Saul e quase morreu, então ele foge. Quando ele chega lá diante de Aimeleque, o que acontece? Davi pede comida. Aimeleque diz, eu só tenho o pão da proposição. E ali então foi concedido. Não era o correto, mas a necessidade trazia ali um movimento em função de cumprir aquilo que era prioritário no momento. Interessante isso. Outra questão, Davi pergunta, eu estou desprotegido, estou desarmado, você tem alguma arma para mim? E Aimeleque fala, eu não tenho nenhuma arma, nenhuma lança, nenhuma espada, não tenho nada, com exceção de uma. Aimeleque olha para Davi e diz, eu tenho aqui só a espada que fora de Golias. Essa espada que foi colocada embaixo do éfode, que representava a superioridade de Deus sobre os filisteus. E nela se manifestava ali uma lembrança da vitória sobre Golias. É só essa que eu tenho. E eu fico pensando, e eu peço muito, professor, compartilhe essa visão com seus alunos. A mesma espada, mas dois Davis diferentes. O Davi que pegou essa espada na primeira vez para cortar a cabeça de Golias. Esse Davi, ele não tinha experiência de guerra. Ele não conseguia colocar uma armadura, ele não conseguia segurar um escudo. Ele não conseguia segurar uma espada num tamanho normal. Ele conseguiu pegar a espada de Golias com muita dificuldade, com Golias já no chão desmaiado, a partir de ser atingido por aquela pedra. E com muito esforço ele conseguiu ali desferir o golpe fatal sobre o gigante. Mas ele ainda não estava pronto para ser um comandante. Ele não estava pronto para estar à frente de um exército. Ele não estava pronto para aquilo que estava reservado para ele. Anos se passaram. Foi ali determinada uma série de sequências de avanços. E diante disso, meus amados, aleluia, Davi, pela segunda vez na sua vida, pega nas mãos a espada de Golias, agora na mão de um guerreiro experimentado, um homem temido pela sua audácia militar, um homem respeitado por multidões. E isso nos traz um grande ensinamento. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora.
Continuando, vamos falar ainda sobre os tempos da caverna, aonde Davi ele aprendeu também ali a necessidade de orar, de buscar, de clamar, e ali Deus começa a trazer para ele homens que vão apoiar a sua caminhada. Nós temos ainda a determinação, a orientação de que essas questões são sempre um processo contínuo. Ninguém está pronto em definitivo, nós somos sempre capacitados. Coloque isso para o seu aluno, a necessidade dele perceber que ele está sempre em constante formação. O dia que ele falar, eu estou pronto, não preciso mais aprender, é o dia em que será constatado a inabilidade dele para qualquer função. Reforce isso com ele. Aprender sempre, estar sempre pronto, sempre trabalhado pelo Senhor para cumprir a boa obra colocada. Amados, finalizamos aqui então alguns pontos a serem observados nessa lição, a lição de número 7, e peço a você, enfatize cada ponto desse com o seu aluno. E durante a semana não esqueça, hein? Vá mandando para ele ali uns lembretezinhos para as leituras bíblicas diárias. Deus abençoe. E até a próxima lição, a lição de número 8, se Deus assim permitir. Até lá. Então essa foi a nossa pré-aula da IAD EBD de número 7 do nosso jovem. Espero que vocês tenham gostado. Uma explanação muito bem feita com o nosso pastor Marcos Tedesco. E já se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo para mais amigos, professores, alunos da sua EBD, para que todos nós possamos cada vez mais estar aprendendo, melhorando e aprimorando nossas aulas. Então Deus abençoe e até a próxima.